Olá, eu sou Arno Paus, essa é minha esposa Verinha. Nós somos os pastores da 316 Airport Church em São José dos Pinhais, no Paraná. Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Desfrute desta mensagem. O título da mensagem é Tempo de Reconstruir. E nós vamos ler aqui Neemias 2, do capítulo 2 ao versículo de 1 a 10. Está escrito assim na palavra de Deus: no mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Esta tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. E a seguir acrescentei: se for do agrado do rei, que me dê cartas aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. Que me dê também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as vigas das portas da cidadela que fica junto ao templo, do muro da cidade e da residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso, fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. O rei fez-me acompanhar ainda uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros. Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando que alguém estava interessado no bem dos israelitas. Essa passagem aqui é uma passagem do momento que o povo hebreu, o povo judeu, estava prisioneiro, estava cativo lá naquela região da Babilônia. Eles eram prisioneiros naquela região. E aqui, uma das pessoas deste povo judeu sentiu no coração e se entristeceu, porque a cidade de onde ele tinha vindo, lá de Judá, de Jerusalém, estava sendo destruída. Tinha sido destruída, mas a cada dia que passava, as memórias e todos os feitos estavam sendo desfeitos. E ela começou a se entristecer com isso. E se apresentou na presença daquele rei, que era da Babilônia, e o rei percebeu essa tristeza. Tristeza de que algo estava acontecendo de errado com o seu funcionário, e ele pergunta, e o funcionário então relata essa situação para ele, e ele então permite que o funcionário retorne para reconstruir a cidade. A gente conta essas histórias, e repete essas histórias da Bíblia, para todos, e todos os domingos, de forma contínua. Sabe por quê? Porque nessas histórias de vidas anteriores, de pessoas que estiveram aqui nesta terra antes de nós, elas contam a história de um relacionamento de um homem com Deus. E essas histórias são importantes porque as verdades de Deus não mudam. O que Ele queria para as pessoas naquele momento é o mesmo que Ele quer para mim e para você nos dias de hoje.
A palavra de Deus, ela é mais atual do que as notícias de amanhã, do que semana que vem. Ela não envelhece, ela não cai, ela não entra em desuso, ela é eterna. O que se aplicava para aquele povo se aplica também para as nossas vidas, os princípios, as verdades. Ok? Além disso, a gente observa que algumas pessoas lá naquela ocasião começaram bem, com acertos, mas de repente terminaram mal, com erros. Outras começaram erradas e terminaram com acertos. E isso continua acontecendo nos dias de hoje. Os erros continuam sendo erros ainda hoje. Os acertos, o que é correto, o que se deve fazer, deveria fazer naquela ocasião, continua nos dias de hoje. O que é certo, o que é errado continua sendo errado, mesmo que a sociedade atual diga que não. E você tem que entender isso, porque você precisa se posicionar, porque você precisa ter uma opinião aí dentro da sua cabeça, daquilo que é certo e daquilo que é errado, e que isso não muda. Essa é a passagem, então, em que um povo pertencia a Deus. Deus os escolheu, aquele povo lá, Deus escolheu. Não eram porque eles eram os mais fortes, não é porque eles eram os mais numerosos, mas é que porque Deus queria ser glorificado no meio daquele povo. Deus queria se apresentar ao mundo através daquelas pessoas. Deus tinha projetos, planos, propósitos, onde as pessoas naquela ocasião tinham oportunidade de participar, e Deus então escolhe estas pessoas, tinham oportunidade de participar desses projetos, desses planos, desses propósitos. E Ele escolheu esse povo, e ensinou esse povo princípios, desde o início, as coisas mais básicas, que para nós parece óbvio, mas para eles não era. E Ele ensina, ano após ano, com os acertos e com os erros dos homens. E Ele ensina, Ele forma um povo, e o tempo vai passando. E nesse momento aqui, tinha acontecido do povo se desviar. Se desviaram tanto, vieram alguns reis, antes desse momento de cativeiro, esse momento de prisão aqui, durou em torno de uns 70 anos, desde que foi destruído o templo e reconstruído, aproximadamente 70 anos. Esse povo, então, antes disso, ele teve uma sequência de acertos e de erros, e nos últimos tempos, eles estavam errando mais do que acertando. Nesse momento, eles resolveram fazer escolhas, quando eles estavam errando, escolhas que eram egoístas, que eram da vontade dele e não a vontade de Deus. Porque as pessoas às vezes entendem que a vontade de Deus nem sempre é melhor e que a vontade dela é a melhor. E isso é um grande erro. E por causa desses erros, o povo se distanciou de Deus. Entenda que desde o princípio, lá no início, quando Deus fez o homem, Deus falava com o homem. Deus estava aqui, o homem estava aqui. No momento, o homem começou a fazer coisas que eram de contra a vontade de Deus, e ele errou, como vocês sabem. Nesse momento, quando ele errou, Deus não permitiu que os erros, os pecados, permanecessem na presença dele. E o homem, então, vira as costas para Deus e se distancia de Deus, porque o pecado, o erro fez com que acontecesse isso. Deus nunca saiu da posição dele. Deus sempre esteve olhando para o homem com amor e misericórdia, pronto a perdoar e pronto a recebê-lo, e isso se aplica para as nossas vidas. Foi o homem que teve que partir, estava de frente para Deus e teve que partir. E quando ele parte,
ele começa a tentar resolver os seus problemas e encontrar as suas respostas com seus próprios esforços. E qual que é a chance disso acontecer? De ele encontrar a resposta correta ou a solução dos seus problemas sozinho ou buscando numa outra pessoa que tem esse mesmo pensamento. Mas entenda que Deus sempre esteve aqui e sempre está aqui, esperando que você se volte para Ele e reconheça isso. Não é assim? E esse povo então começou a andar de forma egoísta, e por causa disso, ele foi aprisionado. Você sabe que você pode ter duas vontades, ou ceder, ou servir duas vontades, que é do espírito e da carne, a de Deus ou a sua vontade. A certeza é que Deus, o teu Pai, que criou você para ser filho, Ele tem para te oferecer o melhor. Segurança. Ele que vai enxugar as suas lágrimas quando você se entristecer. Ele que vai te levantar quando você cair. Ele que vai te aquecer quando você sentir frio. E você que tem filho sabe do que eu estou falando. E você que foi e é filho, ou foi filho, sabe do que eu estou falando quando isso aconteceu ou deixou de acontecer. E o valor que tem isso. O caminho com Deus é mais leve, porque Ele cuida dos seus filhos. Por outro lado, muitas vezes, não são poucas, são muitas, nós temos pensamentos egoístas. Nós começamos a entender que nós temos um pensamento que pode diferir da vontade de Deus, mas é para o nosso bem-estar e nós achamos que isso é melhor para nós. Isso acontece em todos os assuntos, seja nos assuntos de relacionamento, financeiro, negócios, família, comunhão com Deus. Nós temos lá a nossa opinião. Os nossos pensamentos egoístas, que diferem dos pensamentos de Deus para as nossas vidas, nos distanciam dele. Porque nós não queremos mais ouvir. Se eu não quero mais ouvir ele, não vou ficar perto dele. Eu vou me distanciar e vou seguir aos meus próprios conselhos. Só que daí, esse momento nos coloca de forma vulnerável no mundo. É a lei da selva. É a lei do mais forte. Porque todas as pessoas que pensam dessa forma, têm pensamentos egoístas também. E elas vão querer fazer a vontade delas, nós e outras pessoas. E os mais fortes vão submeter os mais fracos para que se faça a vontade deles. E é o que acontecia nesses reinados que cercavam os hebreus e os judeus. O rei ou os nobres, eles queriam o bem-estar dele, independente do bem-estar das outras pessoas, nem mesmo que as outras pessoas sofressem, teriam que servir a eles. Então, quando nós escolhemos pensarmos que os nossos pensamentos e escolhas são mais importantes de Deus, do que os de Deus para nós estamos sendo egoístas. Quando estamos sendo egoístas, nós estamos sendo vulneráveis a outras pessoas que têm esse pensamento, e que são mais influentes do que nós, e nós temos que nos submeter a elas, e as coisas começam a se complicar. Você entende isso? Você tem duas escolhas: ou você serve a Deus, ou você serve a você mesmo. Só que daí você começa a colher um erro após o outro, situações que você não consegue resolver. Nesse contexto aqui, o que desagradava a Deus é a infidelidade. Deus fez tanta coisa pelas pessoas, estava sempre
braços abertos, mão estendida, sempre pronto a ajudar. Quantas vezes foi para a batalha junto com eles, e quantas vezes venceu junto com eles, e quantas vezes proveu na vida deles, e quantas vezes cuidou deles. E de repente, ele vai lá e essas pessoas vão lá com outras pessoas, e essas outras pessoas falam que Deus não é o único Deus, que existem outros. E elas então deixam de reconhecer os benefícios de Deus na vida dela e começam a dizer ou pensar e dobrar os seus joelhos para coisas que nem têm vida. Cuidado com isso. Cuidado para onde você se volta quando você se dobra os seus joelhos. Aquelas pessoas entendiam que o favor dela vinha de outro que não o Deus verdadeiro. Isso foi uma situação de infidelidade. Elas foram buscar solução dos problemas que elas enfrentavam em outro local que não na presença de Deus. Elas foram buscar respostas para perguntas que todos temos em outro lugar que não era diante de Deus. Talvez elas quisessem que a verdade fosse aquilo que elas pensavam, que diferia, que existia uma outra verdade além da que Deus tinha já proposto. Isso desagradou a Deus, quando Ele não é reconhecido como aquele que te ama, que provê, que te cuida. O maior gesto de amor foi Ele dar o mais precioso dele, que era o Filho dele, para que você não tenha que pagar uma pena eterna, para que você não seja punido. Jesus foi punido. Jesus faz tudo por você e fez tudo por você. O mínimo que Ele espera de você é um reconhecimento. Se você não fizer isso, você está sendo infiel. O mínimo é um reconhecimento. A infidelidade fez com que aquele povo se afastasse de Deus, perdesse a proteção de Deus, e dentro do egoísmo da carne, fosse capturado, fosse escravo disso. Infidelidade. Coloque, por favor, Esdras, capítulo 1, versículo 2. Consegue colocar para mim? Esdras 1 e 2. Assim diz Ciro, o rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para Ele em Jerusalém de Judá. Opa! Aqui não é o povo de Deus que está falando. Aqui é um rei ímpio. Ele está falando que Deus falou para ele construir a cidade de Jerusalém. Deus, através do seu Espírito Santo, move os corações. E moveu o coração desse rei, que nem era do povo de Judá, para que ele fosse lá e beneficiasse, suportasse a reconstrução da cidade. Deus moveu o coração desse rei, que nem era pertencente ao povo. Entenda, o Espírito Santo de Deus governa o mundo. Ele conduz todas as coisas e instrui você em todas as situações. Tudo está no controle de Deus. Deus tem estratégias para tudo. A vontade de Deus vai se cumprir, você querendo ou eu querendo ou não. Os poderosos dessa terra querendo ou não, a vontade de Deus vai se cumprir. Você querendo ou não, ela vai se cumprir. E Deus aqui move o coração de um rei ímpio para que ele seja o que vai mandar tudo que é necessário para a construção do templo. No começo, naquela primeira passagem, ainda ele vai mandar uma escolta com Neemias, e ele vai ainda mandar madeira para construir, e se você ler o capítulo todo, vai dizer que ele vai mandar ainda riquezas para construir, e vai devolver o que era de ouro, o que era de prata, para reconstruir aquilo que era um lugar de encontro de Deus com os homens, que era o templo e a cidade de Jerusalém, que tinha um propósito específico. Deus
tem o controle de todas as coisas. Você precisa ter esta certeza na sua vida para você se sentir seguro. Se você não tiver isso preso no teu coração, você vai andar com insegurança sobre a terra. Você precisa se sentir seguro que Deus, independente da sociedade, Deus tem o controle de todas as coisas. Entenda também que o povo então desobedeceu a Deus, como eu já falei para vocês, se tornou prisioneiro em outra terra para outro povo. E agora, aquele povo então, Deus tinha tocado o coração deles, e eles sentiram a vontade de voltar aos planos e projetos de Deus. Eu quero te dizer que é um tempo de reconstruir. Eu não sei o que você passou nos últimos anos, nesse 2020, que foi um ano aí famoso e trágico para muitas pessoas. Não sei o que exatamente você perdeu, mas é um tempo de reconstruir. Nunca é tarde. Deus está sempre disposto a reconstruir com você. Deus estava sempre disposto a reconstruir a cidade, mas para isso, aquela cidade, mas para isso, em relação a você, é que você tem que voltar para os propósitos de Deus também. Mas Deus está disposto a te ajudar a reconstruir a sua vida, os seus planos, os seus sonhos, os seus projetos. É tempo de reconstruir. Nessa situação, imagine só, quando eles foram tomados como prisioneiros, numa primeira invasão lá, daquele império lá da Babilônia, as pessoas que foram levadas quão triste ficaram, porque esse lugar era um lugar que Deus tinha muitas promessas, que ali se cumpriria grandes coisas, e de repente eles eram levados cativos, e ficaram aprisionados. Os primeiros, os mais velhos, provavelmente nunca mais voltaram para a cidade, ou naquela vida nunca mais voltaram em vida para a cidade. Muitas pessoas passaram a vida toda no cativeiro. Outros nasceram no cativeiro e nunca conheceram a cidade. Mas Deus está sempre pronto a reconstruir. E você tem que voltar, aquele povo tinha que voltar para o local do propósito. Já tinha servido aquele lugar de lição e ensinamento para aquelas pessoas. Não precisa mais de você ficar prisioneiro de coisas da sociedade. Você pode voltar aos planos e projetos de Deus. Não importa se a sua empresa está mal agora, você pode reconstruí-la. Não importa se o seu relacionamento conjugal aí está bem. Deus pode reconstruir isso, fazer novo, e você voltar a frutificar na igreja do Senhor. Deus tem planos, tem projetos para você. Nunca é tarde de você reconstruir os muros, as casas e o templo. Por favor, coloque Neemias 4, versículo 1 e 2. Diz assim: quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Quando você entende que você pode reconstruir a sua vida, reconstruir aquilo que te distanciou dos projetos e dos caminhos do Senhor,
haverá pessoas que não vão querer que você faça isso. E vão querer que você continue naquela vidinha miserável. Vão querer que você não colha, não receba tudo aquilo que Deus tem reservado para você. Nessa passagem fala que eles iriam reconstruir o muro. O que um muro faz? O muro ao redor de uma cidade, naqueles tempos, o muro servia para separar o que era mais nobre, mais precioso para dentro, que era os bens materiais, a vida das pessoas e das famílias, e o próprio templo, que é um lugar de comunhão com Deus. Então, em algumas cidades, então, os nobres ficavam dentro desses muros. O muro ao redor da cidade protege o que tem de mais precioso para dentro e deixa para fora aquilo que não é tão precioso, entre aspas. O muro serve para separar o puro do impuro, naquele momento, o certo do errado. O muro nos protege do ataque do inimigo. Mas esse muro aqui, ele é formado por tijolos. E era um tijolo em cima do outro para fazer uma muralha muito forte para que o inimigo não atingisse o patrimônio daquelas pessoas, as famílias daquelas pessoas, o templo de Deus naquele momento. Você tem que construir um muro na sua mente, na sua cabeça, para impedir que o inimigo entre nos seus negócios, na sua saúde, na sua família e na sua comunhão com Deus. E esses tijolos são a palavra de Deus que você lê todos os dias. O próprio Jesus se coloca como pedra fundamental, e você deve construir todas as coisas em cima disso, e o muro também. Você tem que construir um muro. E esse muro tem que te dar discernimento para separar o que é certo do errado, e você tem que deixar o errado fora da tua vida, e o impuro fora da tua vida. E vencer o inimigo, tem que ter um muro forte, meu amigo, meu irmão. Você tem que fazer um muro robusto. E esse muro é sobre Jesus. É sobre a palavra de Deus aí, marcada no teu coração, meditada. Quando você mastiga essa palavra, quando você saboreia essa palavra, você consegue entender, discernir qual é a vontade de Deus para a sua vida, e você consegue filtrar aquilo que é bom para você e afastar de você aquilo que é ruim. Há necessidade de você construir um muro ao redor da sua vida, da vida dos seus filhos, da sua empresa, da sua casa, e esse muro tem como pedrinhas, tijolos, a palavra de Deus, e ele é feito sobre Jesus. Por isso que você está aqui na igreja, para você entender que Jesus é o fundamento da sua vida. E cada palavra que você recebe aqui, e cada palavra que você lê na Bíblia e obedece e pratica, são pedrinhas que você coloca no seu muro. E quanto mais pedrinhas deste tipo, mais forte será o seu muro. Faça essa escolha. A sociedade vai dizer para você, vou dar uns exemplos aqui agora, eu citei de manhã também, vou citar para você agora. Em um país vizinho aqui, existem outros países que já fazem isso há mais tempo, foi aprovada a lei do aborto.
É uma lei que favorece com criança, enquanto pequena lá, acho que até 14 semanas. Se a mãe desejar, ela pode tirar a criança. Só que eu te digo, aquela criança já é uma vida lá na barriga da mãe, mesmo em formação. E nós não temos o direito de tirar desta forma. E isto não é correto. Nós não planejamos tirar a vida de ninguém. Quando que você se torna pai ou mãe? A mulher sabe, o marido, bom, alguns sabem. Quando a mulher tem um ciclo menstrual, a cada 28 dias, na média, cada mês. E quando era para vir lá o período menstrual dela, não vem, ela já fica preocupada. Passa uma semana do dia que é para vir, passam 2 semanas do dia que é para vir, passam algumas semanas, geralmente em torno de 8 semanas, ela vai fazer o exame de sangue e dá positivo. Naquele momento ela diz que ela é o quê? Mãe. E ela não é mãe por acaso, ela é mãe porque tem um filho sendo gerado dentro dela. A gestação começa no início. Não é depois de tantas semanas porque a medicina determinou que é a partir da 12, 14, 18, daqui a pouco vão dizer que é 20 semanas, daqui a pouco vão dizer que é mais. Não. O que é certo, continua sendo certo, independente do que a sociedade diga para você. Não mudou. Às vezes agora eu vejo nos relacionamentos, né? Se você olhar ao redor aí, que diz que o casamento não é uma coisa importante, o importante é você ser feliz. Que se você não é feliz, então você vai buscar uma outra pessoa feliz. Mas sempre vai ter um momento que você não vai ser feliz e vai buscar outra pessoa para ser feliz. Meu amigo, meu irmão, não é bem assim as coisas. Não é assim. Não é assim. Você tem que ter uma postura de entender e discernir o que é correto, fazer todo o esforço para andar nesses caminhos corretos, porque ele não mudou de antes para agora. Não é porque a sociedade diz que isso é assim, porque todo mundo faz, que você vai fazer. Cuidado com isso. Aquele povo, naquela ocasião, se tornou cativo, porque ele foi infiel. E ele foi infiel porque ele começou a fazer coisas que os outros faziam e não a vontade de Deus. E isso levou a eles se tornarem prisioneiros. E quando eles são prisioneiros, eles abrem mão dos sonhos deles. Você acha que aquele povo cativo tinha planos e sonhos para a vida deles? E pensavam que eles iam para a praia quando eles queriam? Ou que eles iam comprar um carro novo? Ou que eles iam fazer uma viagem? Eles iam fazer a vontade de quem dominava eles. Eles eram prisioneiros. Cuide. Quando você deixa de fazer a vontade de Deus, você se torna prisioneiro. Os teus sonhos, os teus projetos vão por água abaixo. É assim que as coisas funcionam. Coloca para mim Neemias 4:10, por favor. Está escrito assim, ó. Também os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Mesmo depois que você retorna, e você está reconstruindo a sua vida, o seu muro, a sua cidade, a sua casa, a sua família, pode vir desânimo, mas vença o desânimo. Muitas vezes Deus falou na Bíblia, tenha bom ânimo, confie em mim, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, Ele vai agir em suas vidas. Tenha bom ânimo, não tenha medo, tem um monte de lugar. Você terá dificuldades, tribulações, mas eu venci o mundo. Muitas palavras de encorajamento. Está falando por quê? Porque na construção da sua vida e no cumprimento do propósito para a sua vida, você vai ter oposição e você vai ter ânimo, vai ter que ter ânimo para vencê-los.
seja na sua vida financeira, na sua família, na sua saúde. Você tem que entender isso, você tem que ter ânimo, dia após dia. E a luta não é de um só dia, de vários dias, todos os dias você tem que ir lá e se alegrar na presença do Senhor, porque é Ele que te sustenta. Você tem que entender que Ele é o provedor da sua vida. Vamos ler agora Esdras capítulo 9, versículo 1 e 2. Depois que foram feitas essas coisas, os líderes vieram dizer-me: o povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos e suas práticas repugnantes, como as dos cananeus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, da sociedade daquela época. Eles e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos e com eles misturaram a descendência santa. E os líderes oficiais estão à frente nessa atitude infiel. Mas não era a infidelidade que levou eles a se tornarem prisioneiros de outra nação, que eles abriram mão dos seus projetos, dos seus sonhos, de cumprir a vontade de Deus, porque eles tinham se tornado infiéis antes. E agora, de novo, eles estavam reconstruindo a cidade, o muro, o templo, e começaram a olhar por cima do muro, e verificaram que as moças lá de longe, por cima do muro, eram mais bonitas, mais formosas, ou que os moços eram mais bonitos e mais formosos. Sabe aquele ditado popular que diz assim, que a grama do vizinho é mais verde? Sabe por que ela é mais verde? Porque você está olhando de longe. Se você chegar bem pertinho da grama lá, for lá na grama, você vai ver lá que está cheio de carrapicho, está cheio de praga. Se for lá pertinho, você vai ver que tem muito problema lá. Embora eles novamente estavam se tornando infiéis, porque agora eles estavam então casando os filhos, ou eles mesmos, com outras pessoas daqueles povos. Qual que era o problema? Deus não amava aqueles povos? Não, Deus amava todas as pessoas. O problema é a infidelidade das pessoas para com Deus. E aqueles povos dobravam os joelhos e atribuíram as bênçãos sobre a vida deles para outras pessoas, outros deuses, pseudo-deuses falsos, e deixavam de atribuir e de reconhecer Deus soberano na vida deles. Esse era o problema. Aqueles outros povos faziam coisas repugnantes, faziam o que é errado o tempo todo. E Deus estava falando assim: eu preciso te aconselhar dia após dia, para que você acerte dia após dia, para que você colha as consequências dos teus acertos. Porque se você não se aconselhar comigo, você vai se aconselhar com aquele povo, e eles vão fazer erros, e vocês vão fazer erros dia após dia, e vocês vão colher consequências a respeito dos erros que vocês fazem. E a vida de vocês vai ser miserável. Vocês não se misturem com eles. Além do mais, vocês têm que ser um exemplo no meio de todos, de um povo que deu certo. Para concluir, então, eu quero ler essa última passagem aqui de Zacarias, capítulo 9, versículo 9 e 10. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações, e dominará de um mar a outro, e do Eufrates até os confins da terra. Quem é esse aqui que é humilde e que virá montado num jumentinho? Jesus. Deus estava reconstruindo os muros através daquele povo.
os muros, as cidades, o templo, para que esse lugar cumprisse os propósitos dele, que era a vinda de Jesus no meio daquele povo e que beneficiaria a terra toda. Um dos lugares mais sagrados, mais importantes daquele povo era o templo. As coisas mais preciosas era a comunhão com Deus, era o templo. O lugar mais sagrado, que poucas pessoas podiam entrar, porque ali a presença de Deus fazia, era o templo. E Jesus seria inserido ali, no centro do mundo, naquela ocasião. E esta cidade precisava então cumprir os seus propósitos naquela ocasião, que é ser preparada, é separar um povo diante de Deus, que fosse um povo tropa de elite, um povo exemplar, que fazia coisas certas e colhia a respeito disso. Um povo que era próspero, porque Deus estava sobre eles. Um povo tropa de elite. Eles tinham que testemunhar que é muito melhor servir ao Deus único e verdadeiro do que ter uma vida egoísta e arranjar ou criar outros deuses e buscar soluções e respostas em outros lugares. Eles tinham que mostrar para os outros que valia a pena construir muros para separar aquilo que é puro do impuro, o certo do errado, permitir que as coisas boas entrassem em suas vidas e as ruins ficassem fora. Eles tinham que mostrar que valeria fazer famílias, ter filhos, fazer suas casas naquela cidade. Eles tinham que mostrar para os outros que Deus tinha um lugar central na vida deles. O templo era um lugar central. Lembra que eu falei no começo que aquilo que se aplicava para aquela ocasião se aplica para os dias de hoje? Eu e você precisamos construir muros para que a gente deixe fora aquilo que é impuro e errado. E a gente proteja, deixe conosco, nas nossas famílias, nos nossos negócios, aquilo que é certo, aquilo que é correto e puro, porque isso trará consequências sobre a sua vida. Porque você hoje é esta cidade, o templo de Deus é você agora. O Espírito Santo não habita num lugar, ele habita dentro de você. E você tem que ter esse lugar mais íntimo e precioso, separado, protegido. É você que vai dar testemunho. É mais importante do que o que você fala, é a sua vida, a vida que você leva. É o testemunho que você mostra para as outras pessoas. As outras pessoas têm que, quando olham para você, têm que falar assim: vale a pena servir a esse Deus. Vale a pena eles pertencer a esse povo porque eles têm um Pai verdadeiro. Vale a pena pertencer porque Deus é misericordioso e enviou Jesus Cristo para que os pecados fossem perdoados e eles não fossem punidos, porque Deus os ama. Vale a pena, você é um testemunho disso. A igreja do Senhor tem que fazer diferença sobre a terra. E você, voltando a falar do muro, não pode ficar em cima do muro. Tem que ficar para dentro do muro, do lugar puro, do lugar correto. Você foi chamado para fazer diferença nesta geração. O que é certo, continua certo. E ele tem que estar na sua vida. E as pessoas têm que entender e ver isso. Ver que vale a pena pertencer ao Senhor Jesus. Vale a pena ter uma vida altruísta, ao contrário do egoísta.
uma vida dedicada a Deus. Não é ser escravo de Deus, porque Deus quer filhos. E como pai, Ele tem o melhor para você. E você precisa, realmente precisa ser diferente, você precisa ser abençoado, você precisa ser próspero, você tem que ser exemplo de segurança. Você não pode ter medo, dependendo de circunstâncias, do que a sociedade diz, do que a medicina diz. Você tem que estar seguro que, independente do que aconteça na sua vida, você está seguro em Deus. Vamos nos colocar em pé. Esperamos que você tenha sido grandemente edificado com essa mensagem. Venha nos visitar em um de nossos cultos, aos sábados às 19h30, culto de jovens, aos domingos às 10 horas da manhã e às 18 horas. E também inscreva-se em nosso canal no YouTube.